Bom, vamos lá então, pessoal. Hoje a gente começa um novo bloco, né? Falando de termoquímica. Então a gente vai iniciar com termos de termoquímica, né? Alguns princípios para estudar mais a fundo futuramente e falar um pouco da espontaneidade das reações, né? Como é que a gente pode avaliar se as reações são ou não são espontâneas, né? Que termos, que critérios que a gente vai usar para esse tipo de avaliação, tá? Antes de efetivamente entrar, né, nesses critérios, a gente precisa conhecer um pouco a diferenciação entre termodinâmica e termoquímica, né? A termodinâmica basicamente vai estudar a energia e as transformações que são associadas a ela. É interessante que a gente observe, né, que termodinâmica é um termo que surgiu na Revolução Industrial, quando começou a se fazer a relação entre calor, trabalho e as máquinas, né, as máquinas de vapor da época. Então, claro, isso sempre existiu como princípio, mas foi efetivamente discutido nessa época, né, onde teve aí um boom de motores. E aí, se a gente entrar num campo específico, onde a gente fala das relações de calor nas reações químicas, ou seja, as relações de variação de energia nas reações químicas, a gente tem uma termodinâmica específica para as reações químicas, que é a termoquímica, né? Então é por isso que a gente vai estudar especificamente a termoquímica. O campo da física nos dá uma visão da termodinâmica como um todo e a gente vai para um campo mais específico. E aí a gente chega em alguns termos que precisam ser diferenciados, né? Quando a gente fala, por exemplo, em energia e trabalho. A gente tem que lembrar que energia não tem massa, a gente não pode segurar energia nas mãos, né? Mas ela tem efeitos, e esses efeitos eles podem ser observados e mensurados, né? Quer dizer, a gente pode medir esses efeitos, né? Basicamente, a energia é a capacidade que a gente tem, ou que algum corpo tem, de realizar trabalho ou transferir calor. Tá? Então, a gente precisa lembrar que energia é essa capacidade. Mas afinal, o que é trabalho? Né? Porque se energia é capacidade de realizar trabalho, trabalho tem que ter uma definição também. Trabalho é aquilo que é utilizado para fazer com que o objeto se mova, né, contra uma força. Né? Então, quer dizer, exerce uma força, contra ela precisa existir trabalho. Tá? E o que é calor? Porque afinal a energia também é a capacidade de transferir calor. Calor é quando se utiliza para provocar um aumento de temperatura de um objeto. Né? Então é o que é utilizado para aumentar a temperatura de um sistema, vamos chamar assim, daqui a pouco a gente vai definir sistema. Tá? Então, essas energias utilizadas para fazer com que o objeto se desloque ou para fazer com que aumente a temperatura são chamadas então de trabalho e calor. Tá? São dois tipos de energia que a gente vai relacionar aí a vários sistemas. Um tipo de energia específico que a gente precisa entender aqui são uma energia cinética e potencial. Basicamente, energia potencial é aquela energia armazenada, né? Então, a energia do estado de repouso. Energia cinética é a energia do movimento, tá? Então, se a gente for associar, por exemplo, ao exemplo que está na tela, a gente tem a energia potencial ali quando a ciclista está parada, né? E não está em movimento porque a energia cinética é igual a zero. Quando começa a descer a rampa, então existe uma diminuição da energia potencial, porque agora o movimento está começando a ser cada vez mais expressivo, e consequentemente esse aumento então de movimento gera um aumento na energia cinética, né? Essa energia cinética, então, resumidamente, é associada ao movimento. Na química, a gente está sempre interessado na energia cinética dos átomos, né? Átomos e moléculas. Então, a gente não consegue ver, obviamente, mas a gente sabe que as partículas têm massa e estão em movimento. Então, quer dizer, elas possuem energia cinética. Todos os outros tipos de energia, né? Então são energia potencial, então, energia em virtude da posição em relação a outros objetos, né? Então a gente vai fazer uma localização daquele objeto e associar uma energia potencial. Energia como se fosse energia armazenada, né? E ela vai surgir da onde? Vai surgir, por exemplo, de atrações e repulsões que existem, né? De outros objetos. Essas energias, cinética e potencial, elas são mutáveis, intercambiáveis. O que quer dizer isso? Uma se transforma na outra, né? Como a gente pode ver aqui no exemplo, mas nas moléculas e nos átomos também. Tá? É, é, Existe uma associação que a gente pode fazer entre energia cinética e energia potencial quando a gente fala, por exemplo, em energia potencial química, né? Sendo energia potencial eletrostática. Então, quando tem duas partículas carregadas e qual é a interação
entre elas, tá? Quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente tem exemplos de atração e repulsão. Cargas opostas, né, vão realizar atração entre si, e cargas iguais vão ter repulsão entre si. E aí a gente tem uma variação de energia conforme essas cargas vão se aproximando, né? Se elas vão se aproximando para serem atraídas, obviamente esse sistema é favorecido. Se elas vão se aproximando para serem repelidas, obviamente esse sistema é desfavorecido, tá? Então o que a gente precisa tentar entender nesse ponto é que a química vai buscar relacionar essas variações de energias, né, no mundo macroscópico, com energia cinética ou potencial, né, mas falando sempre do nível molecular. São várias as substâncias que liberam energia quando vão reagir, né? Então, dessa maneira, a energia química é que resulta da energia potencial que é armazenada dos átomos. Então, a gente sempre tem um efeito macroscópico associado a estes efeitos que a gente, obviamente, não consegue observar, né? Mas a gente consegue mensurar, tá? É só uma observação importante que a gente tem unidades para medir energia, né, de sistema internacional, que é Joule, e que é fora do sistema internacional, mas é muito comum de ser utilizado também, que é caloria, tá? E cada uma, obviamente, com as suas definições específicas. Quando a gente fala em energia, é importante que a gente observe que existem denominações para que a gente possa conhecer os nossos objetos de estudo. E esses objetos de estudo leiam-se como sistema e vizinhança. E o que é um sistema e o que é uma vizinhança, né? Quando a gente analisa essa variação de energia, a gente tem que se concentrar uma parte, né, uma parte delimitada. E essa parte delimitada e bem definida de todo o universo, ou seja, de todo o campo de estudo, é para que a gente acompanhe o que está acontecendo ali dentro. Então, tudo que a gente seleciona para estudar é o chamado de sistema. E tudo que é restante, ou seja, tudo que a gente não acompanha, está em volta desse nosso sistema, é chamado de vizinhança ou universo. É mais comum a gente chamar de vizinhança. Tá? Então, existe uma reação química, por exemplo, no laboratório, os reagentes e os produtos que estão constituindo aquele sistema são o nosso sistema, são efetivamente, claro, o nosso sistema de observação. Todo o restante, o recipiente, o ambiente do laboratório, as pessoas, são a nossa vizinhança. Então, se a gente observar aqui, por exemplo, na tela, a gente tem um copo d'água, uma garrafa d'água, uma geladeira, uma garrafa térmica e um sistema de pistão, né? Observe o seguinte, a gente tem como objetos de estudo delimitados variáveis, né? Mas a gente pode dizer, por exemplo, aí que no copo de água é o copo contendo água. Tudo que está em volta, se é atmosfera, qual é a composição da atmosfera, quem está em volta, é tudo vizinhança. Então a gente está concentrado no copo d'água. Mesma coisa para garrafa térmica, para garrafa de plástico e por aí vai. Só que a gente tem que também diferenciar esses sistemas, né? Eles podem ter três denominações basicamente, que são sistemas abertos, sistemas fechados e sistemas isolados. O sistema aberto é representado, por exemplo, pelo copo d'água, onde a gente tem perda de massa. Então, se a gente deixar ele ali, a água vai evaporar, né? Vai perder massa, e perda de energia. Então, se eu tiver a uma certa temperatura, vai ter um equilíbrio térmico, né? E esse equilíbrio térmico vai fazer com que a água seja resfriada ou aquecida, dependendo da sua temperatura inicial. Os sistemas fechados, que por exemplo são representados pela garrafa de plástico, já não tem perda de massa, mas tem perda de energia. Então, quer dizer, como ele está fechado, ele não vai evaporar, vai ficar ali com a mesma quantidade. Agora, vai ter perda de energia? Vai, por quê? Porque se eu tiver uma água resfriada ou aquecida, ela vai entrar em equilíbrio térmico com o ambiente. E o sistema isolado, que a gente pode representar pela garrafa térmica ou pela geladeira, não tem perda de massa, então não vai ter nada evaporando ali de dentro, nem perdendo, né, massa por outras formas. E também a gente tem não tem perda de energia. Ou seja, a garrafa térmica vai manter a temperatura do sistema constante, né, dentro. A gente, claro, tem as perdas naturais, mas a gente vai considerar como sendo ideal, ou seja, que não tem nenhum vazamento, e não tem nenhuma forma de perder, então ficaria teoricamente para sempre, né, com aquela temperatura, assim como a geladeira, vai manter a temperatura lá dentro, desde que a vedação seja muito boa e, claro, tendo esse resfriamento, né, através das transformações necessárias para que haja, então, não haja essa perda do sistema para fora, né? Claro, a gente tem as perdas naturais, mas a gente está sempre considerando como se eles fossem ideais, e depois a gente trata como sistemas reais. Esse último sistema ali, que é chamado sistema fechado, é para mostrar que a gente tem uma reação química, né, por exemplo, ali com gás hidrogênio e oxigênio,
E a gente tem isso, né, caracterizado como sistema. Todo o restante, né, então, por exemplo, o cilindro, o pistão, a atmosfera, são considerados vizinhança. Então, a gente quer estudar efetivamente a composição dos gases, ou a reação química, ou o comportamento desses gases, para a gente delimitar, tá? Sistema fechado por quê? Porque a matéria não vai entrar nem sair do sistema. Tá? Então, a gente vai considerar ali aumento, diminuição de pressão, por exemplo. Agora, não está tendo um controle de temperatura, né? Então, a gente pode ter perdas de energia nesse nosso sistema. Então, ele não é um sistema isolado, mas sim, ele é um sistema fechado, tá? Claro que antes da gente entrar efetivamente nas leis da termodinâmica, a gente precisa entender algumas associações, né? Por exemplo, quando a gente fala em variações de energia, a gente tem que lembrar que elas se manifestam nas formas de trabalho e na forma de calor, como a gente viu lá no começo, né? A definição de trabalho é a energia que se transfere quando uma força move um objeto, né? Então, essa força é representada por qualquer ato, por exemplo, de puxar ou empurrar um objeto. E o calor é a energia que se transfere, né, de um objeto mais quente para um mais frio. Agora, a gente não pode esquecer também que tem que existir uma maneira de definir quantitativamente a energia de um sistema, né? Porque se a gente já for migrar para a primeira lei da termodinâmica, que é resultado, né, de várias observações, existe um postulado, né, que é clássico, que fala que a energia não pode ser criada nem destruída. Então, quer dizer, se ela não pode ser criada nem destruída, a gente sabe que a energia que é perdida por um sistema é adquirida pela vizinhança, ou que é perdida pela vizinhança é adquirida pelo sistema. Tá? E como é que a gente consegue medir tudo isso? Através de um termo chamado energia interna. Né? E essa energia interna é a soma de todas as energias cinéticas e potenciais que estão associadas a um sistema. Tá? E isso quer dizer o quê? Que a gente necessariamente não sabe, né, o valor numérico de uma energia interna em um sistema, mas a gente tem a preocupação com a variação dessa energia interna. Tá? O que a gente precisa entender é como é que ela varia. Então a gente precisa acompanhar a transformação associada a um sistema. Né? Se vocês observarem na imagem, a gente pode ter a energia final do sistema menor ou maior que a energia inicial. Mas a gente vai entender isso como transformação e vai conhecer a variação de energia interna. Tá? Um valor positivo de variação de energia interna vai significar que o sistema ganhou energia da vizinhança. E um valor negativo da energia interna vai indicar que o sistema perdeu essa energia da vizinhança. Né? Então, o ponto de vista para nós vai ser sempre o nosso objeto de estudo. E o nosso objeto de estudo é o nosso sistema. Tá? E aí sim a gente entra em alguns detalhes dessa primeira lei da termodinâmica, obviamente, né? Como eu falei para vocês, a gente não vai aprofundar agora, mas a gente precisa entender alguns aspectos, né? E especificamente para falar de reações químicas. Então, uma reação química, no estado inicial, o sistema ele vai se referir aos reagentes, né? Então, obviamente, a gente está considerando que início a gente só tem os reagentes no momento em que eles serão misturados, e no estado final a gente vai falar exclusivamente dos produtos, né? Então, quando a gente fala desse sistema reacional, por exemplo, a gente tem perda de energia para a vizinhança. Então, a gente está representando um sistema aí específico, né? A gente tem outras possibilidades de variação e, obviamente, a gente vai estudar isso com mais detalhes. Mas nesse caso aqui, tendo perda de energia para a vizinhança, a energia interna dos produtos, ela passa a ser menor, né? E a dos reagentes, obviamente, que seria maior, né? Está lá em cima representado, então a gente tem uma diminuição dessa energia. Essa diminuição da energia mostra que a variação de energia interna do processo é negativa. Tá? Então, essa variação de energia interna negativa a gente pode representar nesse diagrama, né? Como se fosse um processo que pudesse ser diagramado. Né? Então, a gente representa ali essa reação, mostrando que no começo a gente tem gás, hidrogênio e oxigênio, e no estado final a gente tem formação de água no estado líquido. Poderíamos tentar cogitar outras transformações e ver comparar variações de energia interna? Sim, é para isso que a gente tem esses diagramas, né? Justamente para mensurar e entender o que acontece nos estados iniciais e finais. É importante que a gente observe que a energia interna de um sistema ela vai mudar de magnitude, né? Conforme o calor é adicionado ou removido do sistema. E também a gente tem uma associação direta com o trabalho. Né? A gente não pode esquecer, né, que conforme o trabalho é realizado no sistema ou pelo sistema, a gente tem, obviamente, essas variações de energia interna. Quando um sistema sofre especificamente uma transformação física ou química, a variação de energia interna que acompanha vai representar a soma de calor adicionado ou, né, liberado, enfim, e quantidade de trabalho realizado
pelo sistema ou sobre o sistema. Então existe um somatório de tudo isso quando a gente fala em energia interna. Por quê? Porque o postulado nos diz, né, da primeira lei da termodinâmica, que a energia não pode ser criada nem destruída. Então precisa existir um balanço, né, entre essas quantidades aí transferidas. Quando um calor é adicionado ao sistema e o trabalho é realizado no sistema, a energia interna vai aumentar. E como é que a gente poderia fazer uma comparação geral de tudo isso, né? Como se fosse um sistema bancário, né, de energia interna. Então, que a gente tem depósitos e saques, né, que podem ser feitos na forma de calor ou trabalho, que é o que está representado ali na nossa imagem, né? O sistema é o interior do cofre, e aí a gente tem o trabalho realizado no sistema e o calor ganho no sistema, a gente tem um aumento de energia interna. A diminuição da energia interna ocorreria se a gente perdesse calor e o trabalho fosse realizado no sistema, tá? Então a gente tem essas pelo sistema, desculpa, tá? Então quer dizer, a gente tudo que o sistema faz, ele perde energia, tudo que o sistema recebe, ele ganha energia, e a gente obviamente está chamando isso de energia interna, tá? É sempre, claro, importante que a gente entenda que existem algumas diferenciações, né? Por exemplo, se a gente falar que ocorre um processo que absorve calor, a gente chama de endotérmico. E o processo que emite calor ou perde calor é chamado de exotérmico. A gente vai falar especificamente quando a gente for falar de entalpia. Mas é bom que a gente já saiba que estes termos são de comum uso, né, na área da termoquímica, e que a gente precisa dominar os conceitos associados. Mas o importante agora é a gente entender, antes de efetivamente falar da espontaneidade dos processos, por que é que a gente está falando, né, que importa para nós a variação. Né? A gente não está falando do valor de energia interna em cada um dos estados. Essa energia interna é uma função de estado. Né? E o que é função de estado? É a propriedade de um sistema que vai determinar, vai ser determinado, na verdade, pela especificação da condição do sistema. Né? Ou seja, a gente entende que o que importa para nós é o início e o fim. Não importa o que aconteceu naquele meio do caminho. Tá? Então ela depende apenas do estado atual, né, e do estado final ou do estado inicial, dependendo de qual seja este estado atual. Não importa esse caminho que foi percorrido, então quer dizer, podem ser percorridos vários caminhos com a mesma variação de energia interna. Tá? Agora, para a gente falar especificamente, né, dessas coisas oriundas da primeira lei da termodinâmica, né, que afirma para nós que a energia é conservada, a gente tem novamente que destacar: energia não é criada nem destruída, né? Pelos diversos processos que a gente vai estudar. E quando a gente usa essa primeira lei, a gente consegue equilibrar, né, essa contabilidade de calor trocado e trabalho realizado pelo sistema ou para o sistema. Né? Só que uma vez que a energia é conservada, a gente não pode simplesmente usar a variação de energia para avaliar o processo, né? E dizer simplesmente que alguma coisa vai acontecer para um tipo de situação ou outra. O que a gente precisa entender é se esse processo que vai ocorrer ou não é um processo espontâneo ou não. E quando a gente fala em processo espontâneo e não espontâneo, a gente vai lembrar sempre que espontâneo ele acontece, né, naturalmente, e não precisa de nenhum esforço, né, da vizinhança, por exemplo, ou de algum esforço externo, vamos chamar assim. E não espontâneo, ele precisa ser forçado. Então a imagem ali do ovo é o clássico, né? É o ovo sendo quebrado, é espontâneo. Então é só a gente soltar o ovo, né? E para ele voltar a ser ovo é não espontâneo. Se a gente quisesse fazer isso, a gente teria que demandar de um esforço bastante grande. Né? Então essa é a ideia também. O que acontece espontaneamente e o que não acontece espontaneamente. Quando a gente fala, como o sistema aqui que está representado, né, da expansão de um gás, a gente vai imaginar dois recipientes, um com gás, outro sem gás. Né? Então, um com gás a uma determinada pressão, outro sob vácuo. E quando a gente abre a válvula de comunicação, este gás que está sob uma determinada pressão tende a passar para o outro lado do sistema. Quer dizer, a gente vai ter uma difusão e, consequentemente, né, essa expansão do gás vai permitir que ele ocupe os dois frascos. Então, a gente tem um processo espontâneo. Para voltar à situação inicial, não é uma situação natural, eu teria que forçar. Então, não é um processo espontâneo, ou seja, é um processo não espontâneo. Tá? Claro que a espontaneidade está associada também à temperatura.
né, que são condições experimentais, então temperatura, pressão, né, e é super importante que a gente utilize esses critérios, porque vai depender muito, cada tipo de reação vai depender muito desses critérios para se determinar a espontaneidade ou não. O simples fato, né, de um processo ser espontâneo não vai significar que ele ocorra em velocidade que seja perceptível. O que eu quero dizer com isso? Que não quer dizer que ele é espontâneo que a gente vai conseguir enxergar tudo acontecendo, tá? Ou perceber efetivamente que algo está acontecendo. A termodinâmica ela vai mostrar para nós a direção e o tamanho de uma reação, mas ela não fala nada sobre a velocidade, né? Então por isso que a gente tem que dominar sempre os aspectos termodinâmicos e cinéticos para falar, né, como é que um processo efetivamente ocorre. Obviamente isso vem, né, da década do século XIX, século XX, né, quando se estudou a direção das espontaneidades dos sistemas químicos e, claro, associou-se isso a uma perda de energia, né, quer dizer, um abaixamento de energia. Mas a gente não vai deixar de encontrar exceções, né? Então tudo isso são generalizações e a gente tem sistemas com exceções e, claro, outros fatores que vão determinar a direção natural dos processos, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem a imagem de um sistema que é espontâneo para uma determinada temperatura e para outra temperatura ele é espontâneo no sentido contrário. Então, a gente sempre tem que especificar de que temperatura a gente está falando. A gente tem um outro termo, né, que é a chamada reversibilidade, né? E o que é reversibilidade? Né? Quando a gente está falando de que um sistema pode, né, ou uma reação química, vamos falar assim, já que a gente está falando, né, pode mudar, né, o sentido aí quando a gente fizer esse estudo num campo específico. Né? Se a gente imaginar, isso aí, claro, surgiu de estudos de motores, né? Então se a gente imaginar um motor ideal, por exemplo, né, operando lá em condições ideais, com os processos, eles são todos reversíveis, né? Quer dizer, um processo pelo qual o sistema vai mudar de estado, né? E nesse tipo de processo a variação ocorre de forma que o sistema e sua vizinhança possam ser reestruturados, né? Restaurados. Então a gente tem o estado original pela variação ou pela reversão dessa variação, tá? De novo, se a gente observar a imagem aqui, a gente tem a vizinhança, né, num sistema envolvendo o sistema, e a gente tem alguns incrementos. O que seriam esses incrementos? Né? Quer dizer, o sistema está perdendo um fluxo, por exemplo, de calor, mas em pequenas quantidades. Então, a gente está tendo essa variação em infinitésimos, né, em frações muito pequenas. E no outro sentido, a gente tem a vizinhança fornecendo, né, esse sistema aí, o incremento de calor. Então a gente tem essas perdas e ganhos, né, em pequenas quantidades, mas a gente não tem só para isso processos reversíveis ou irreversíveis. A gente pode, aliás, apenas processos reversíveis, né? A gente pode ter processos irreversíveis, que não pode simplesmente ser revertido, né, para restaurar o estado original do sistema ou da vizinhança. Né? A gente tem isso muito associado ao que a gente chama de ciclo de Carnot. Né? Então, os processos eles são reversíveis que mudam a direção sempre que uma variação pequena ocorre, né, em alguma propriedade do sistema. Então, mudou, ele vai compensar, mudou, ele vai compensar. Existe essa reversibilidade que é possível nos sistemas termodinâmicos. E, também complementando essa questão dos sistemas reversíveis, né, a gente tem que associar isso aos processos reais. Né? Na melhor das hipóteses, processos reais eles apenas se aproximam dessa variação infinitesimal lenta, então dessa pequena variação ocorrendo num pequeno intervalo de tempo. Né? Então por isso a gente chama de lenta. Né? Mas são associados sempre a processos reversíveis, ou seja, todos os processos reais, na verdade, eles são irreversíveis. Então, claro, é uma generalização, mas a gente sempre tem que fazer essa associação. Né? O inverso para qualquer processo espontâneo é um processo não espontâneo, de modo que se a gente ocorre, né, com a vizinhança realizando trabalho sobre o sistema, o processo inverso, né, não é espontâneo. Então a gente sempre tem que associar que se a gente fizer um sentido de trabalho, o outro tem que demandar uma quantidade de energia para ocorrer. Senão a gente teria um sistema que não obedeceria à primeira lei da termodinâmica. Né? Então a gente, mesmo que a gente, por exemplo, retorne ao sistema original, à condição original, a gente sempre tem que entender que a vizinhança está mudando. Então a gente sai do sistema ideal e vai agora para um sistema mais associado ao real, beleza? Galera, claro, são conceitos iniciais, mas daí a gente vai explorar cada um deles com mais detalhes, tá bom?